Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre Lucas capítulo 10. E vou fazer uma reflexão nos primeiros versículos deste capítulo. O versículo 1 diz: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Então, aqui, outros 70, além dos 12, dos quais ele já tinha escolhido como apóstolos. E Jesus também envia esses 70, de dois em dois, que já era parte de um costume daquela época, um emissário ou um mensageiro, ele sempre estava acompanhado de alguém para entregar determinada mensagem. E lhe disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esta seara aqui é a obra, né? É o trabalho que os discípulos deveriam realizar, é a obra de Deus. E nesta obra tem poucos trabalhadores. Até hoje também continua tendo poucos trabalhadores e esta oração deve ser contínua. Peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiro para o meio de lobos. É lógico que o exemplo aqui é sobre o trabalho dos discípulos que estavam sendo enviados e aqueles ataques que eles deveriam sofrer. Mas vamos continuar o texto, porque depois vai ficar bem claro essa questão de envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Versículo 4: Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Observe aqui, os discípulos de outros mestres geralmente levavam muitas coisas, prevendo, né, as necessidades da própria viagem. Mas aqui Jesus está dizendo que isso, de certa forma, seria suprido pelas pessoas que receberiam eles em suas casas. E algo que Jesus disse não saúdem ninguém pelo caminho. Isso aqui, na tradição da época, era uma falta de educação, você não saudar ninguém, exceto quando você estava incumbido de uma missão que requeria urgência, e aí, então você não saudava ninguém. Outros mestres gostavam de saudações longas, principalmente com pessoas influentes, pessoas de autoridade, eles gostavam de longas saudações. Mas aqui Jesus está falando da urgência da missão. Faz-me lembrar aqui de um evangelista, um missionário, George Miller. Ele viveu no século XIX na Inglaterra, e George Miller, ele tinha várias experiências com Deus por meio da oração, da leitura bíblica. Inclusive, ele, no testemunho dele, ele lia a Bíblia de joelhos. E certa vez, a fama dele já estava correndo por toda a Inglaterra. A rainha da Inglaterra foi visitá-lo. E ali uma serva que estava naquela casa foi até ele e diz: Senhor Miller, a rainha da Inglaterra está aqui para vê-lo. E ele estava em oração. Ele diz: não posso atendê-la, porque eu estou falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. É mais importante do que eu falar nesse momento com ela. Então veja, quando se tem o senso da urgência da missão, aquelas autoridades que muitas das vezes são bajuladas, elas não são mais, porque você está servindo numa missão muito maior, que é a missão do reino de Deus. Então Jesus diz: olha, ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará para vocês.
fiquem na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes oferecer. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus, e eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E nós sabemos que Sodoma foi uma cidade destruída. Então veja, eu envio vocês como cordeiro para o meio de lobo, porém o que vocês anunciam, quem não receber é que vai sofrer as consequências, não serão vocês. Então Deus preserva a vida das ovelhas no meio dos lobos, para que eles possam proclamar a mensagem de salvação, de libertação, de arrependimento, de cura, e no fim, quem se arrepender será salvo, quem não se arrepender, que não crer em Jesus como Senhor e Salvador, será condenado. Então fique essa reflexão para todos nós. Ainda hoje nós continuamos tendo a urgência de proclamar para todas as pessoas das quais nós convivemos e ir até lugares para proclamar o evangelho da salvação, do arrependimento, do reino de Deus, da cura e do perdão, e todo aquele que nele crê será salvo. Então vamos cumprir a nossa missão, porque ela continua sendo para cada um de nós. É isso, Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima.